Graça e paz, irmãos, boa noite. Então, tá bom. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, no capítulo 3, a partir do verso 1. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Vamos continuar ainda neste livro de Samuel, mais um pouco aí para frente, no capítulo, melhor dizendo, capítulo 16 de 1 Samuel, quando este homem agora, já maduro, chamado Samuel, que nós vimos lá no outro texto, um menino sendo chamado por Deus, nós vamos vê-lo agora exercendo o seu ministério, e pela segunda vez Deus lhe deu uma missão de ungir o próximo rei de Israel. O primeiro tinha sido Saul, e agora ele vai na casa de uma família, numa pequena cidade ou comunidade chamada Belém, da tribo dos benjaminitas. Ele vai a esta tribo para a mandado de Deus, porque naquela casa, Deus fala, naquela casa vai estar o próximo ungido meu. Então ele foi. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor.
convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel lhe disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Queridos, como nós sabemos, e foi dito aqui, né, por exemplo, para as pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, e são muito bem-vindos, nós estamos nesse mês, essa é a última semana, nesse mês com esse tema: vamos nos dedicar a Deus, vamos nos consagrar a Deus, vamos dedicar toda a nossa vida a Deus, vamos dedicar a nossa vida a Deus, vamos separar a nossa vida para o Senhor. E nada melhor do que no primeiro mês do ano, e da última vez que eu preguei aqui, 15 dias atrás, domingo passado eu não estava, eu iniciei a mensagem exatamente dizendo isso, que de vez em quando eu me reúno à mesa com meus filhos, eu falo essas coisas para ele, eu procuro bater esse ponto. Tudo é Deus na nossa vida. Eu uso a minha vida, que é mais perto que eles têm ali, para dizer isso para eles. O segredo é dedicar sua vida ao Senhor. É por isso que nós chegamos aqui. Aliás, eles nem existiriam. Eles não existiriam, meus filhos não existiriam. Essa cena não existe. Eu não estaria aqui agora. É como se, sabe aquele filme De Volta para o Futuro, um filme aí dos anos 80? Se não tivesse seguindo isso que Deus me deu lá atrás, eu não haveria o meu futuro. Eu não estaria aqui. Não haveria minha esposa, eu não veria essa cena que acabei de ver, meus filhos aqui neste altar, orando, cantando, louvando a Deus. Mas eles, eu entendo assim, como pai, ainda não têm a mesma vivência que eu. E essa decisão é deles. Eu apenas digo que a minha decisão trouxe todas essas coisas à existência, inclusive eles. Porque a gente só conhece o caminho de Deus quando se dedica ao caminho de Deus. A gente só sabe o que Deus tem para nós, como está escrito, o próprio apóstolo Paulo escreveu isso: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para os que o amam. Essa palavra é boa, quando a gente ouve, aleluia, Deus tem algo para mim no futuro, mas eu quero dizer que o seu futuro não chegará se você só ficar ouvindo. Essa palavra é uma motivação, é uma exortação para que nós entremos e cheguemos e vejamos um dia e ouçamos um dia e chegue ao nosso coração o que Deus já tem preparado. Deus já tem preparado algo para nós, para você, particularmente para nós como igreja, para esse mundo.
Deus já tem algo preparado que nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram. Mas quando é que eu vou ver? Quando é que eu vou ouvir? Quando que vai chegar ao meu coração? Aí é que está o segredo. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas nessa noite eu quero falar sobre um aspecto um pouco diferente. Sabe por quê, irmãos? Quando nós ouvimos o que acabei de falar, ou vem essa ideia, ou esse convite, dedique a sua vida ao Senhor, consagre a sua vida toda ao Senhor. Eu não sei, eu coloco aqui para vocês pensarem sobre isso, refletirem comigo, mas pode dar uma impressão que eu estou recebendo um convite, assim, de uma proposta. Olha, Deus, né, até acho que eu falei até nesse tom, Deus tem algo bom para você, se você entregar seu caminho ao Senhor, você vai conhecer o que Deus tem preparado. Mas isso pode nos dar, e aí entra a minha reflexão, isso pode nos dar uma falsa sensação de que sou eu que vou decidir, no final das contas. Sou eu que vou traçar esse caminho com Deus. E talvez isso seja, possivelmente resultado da força do humanismo na nossa cultura. Vou explicar um pouco o que é que esse rapaz está olhando para mim, e eu tenho alunos da idade dele, quando olho assim, para ter uma interrogação, como assim, professor? Mas como assim o resultado do humanismo? O humanismo, na fé, tem trazido um prejuízo muito grande, principalmente para a fé cristã. Porque a fé cristã nem sempre foi do jeito que ela é vivida hoje na nossa cultura. A cultura secular, a cultura do nosso tempo, ela acaba também se infiltrando na fé cristã, na sua história, e a influenciando. Às vezes, traz coisas boas. Se não fosse a cultura, em 1500, que um cara inventou a imprensa, nós não teríamos Bíblia impressa. A reforma de Lutero teria sido um fracasso se não tivesse papel, se as pessoas não tivessem acesso a um texto escrito. Foi porque um alemão chamado Gutenberg inventou um aparelho de madeira, uma prensa que ele colocou ali os tipos, as letras, e com tinta aquilo ali imprimia num papel, o que antes levava 2 anos, 3 anos para se copiar um livro, uma Bíblia talvez. Quanto tempo para copiar uma Bíblia à mão? Nos mosteiros. E quem que ia ter acesso a isso? Tinha que ser muito rico para comprar um livro daquele, manuscrito por um monge, que sabia ler e escrever, que sabia grego e hebraico ainda tinha que ser esse monge assim. Então não era uma coisa para o povo, popular. Foi popular porque esse Gutenberg inventou isso. E foi na mesma época da reforma. Então os reformadores falaram, esse aparelho é bom, essa invenção é boa, dessa cultura. Vamos usar isso para que a palavra de Deus chegue na mão das pessoas. Para que as pessoas não precisem mais ir lá no mosteiro. Se tiver dinheiro, vai ter acesso lá na biblioteca do mosteiro para ler, conhecer o que você acabou de ouvir, né, aqui, é resultado dessa revolução do século XVI. Coisa boa da cultura. A gente não pode dizer que tudo da cultura é ruim, não. Mas, ao mesmo tempo, essa cultura também cobra um preço. A filosofia, os valores, as ideias também chegam e também mexem, sacodem a fé. Por isso que é importantíssimo o conhecimento bíblico. Hoje de manhã, o pastor Silvio pregou, deu alguns exemplos negativos, porque às vezes a gente tem que aprender pelo exemplo negativo, do que hoje, segundo ele e eu também, porque eu também assisto essas coisas que eu não gosto, mas acabo assistindo, né? De cenas dentro de lugares como o nosso, onde certas coisas são feitas em nome de Deus, as pessoas estão lá crendo, mas sendo desviadas
do Evangelho de Jesus, sem saber, por práticas, por coisas culturais. Mas qual é o centro dessas coisas culturais? É o humanismo. Porque a cultura secular, ela é humanista, ela não é dedicada a Deus. Embora se fale em Deus, embora, né, você veja aí nos lugares, Deus está comigo, Deus sei o quê, graças a Deus, né, na nossa linguagem brasileira a gente usa muito, mas o que está no centro de todas as intenções, de todas as coisas, é o ser humano, por isso que é o humanismo. É a partir do que o ser humano quer, gosta, a sua vontade, os seus interesses, as coisas são feitas. Então imagina que a fé vem, e se você e eu não nos convertermos do humanismo, a gente vai querer colocar literalmente a fé embaixo dos interesses humanos. A gente vai fazer com que a fé faça o que o humano quer. Mas não é assim. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Não é assim que Deus, segundo as Escrituras, nos ensina. É o contrário, o humano tem que ficar debaixo da palavra de Deus. E não é da religião, embaixo da palavra do próprio Deus. E a palavra do próprio Deus é o Senhor Jesus. É Jesus que veio a esse mundo, encarnou todo o ensinamento nele mesmo, o Verbo se fez carne e trouxe a luz para nós, trouxe a vida para nós. Então nós, como seres humanos, nos submetemos à vontade de Cristo. E o verdadeiro cristianismo é isso. O humanismo pode até dizer, sou teu amigo, mas o humanismo é inimigo do cristianismo, porque quer colocar Cristo abaixo do homem, abaixo da vontade humana, fazer com que o humano seja o rei, e não é assim. Então, quando a gente fala nessa cultura, agora vamos fazer um teste, se a gente está, vamos fazer um teste aqui, para ver como é que está o nosso humanismo, né? Quando a gente fala assim, entregue a sua vida para o Senhor, como é que isso chega para você? Como é que você recebe isso? Você talvez queira decidir, tomar essa decisão, como quem vai fazer uma viagem. Olha, eu tenho um pacote para você, eu tenho um pacote de viagem para você, e gostaria de te apresentar as vantagens dessa viagem. Você vai ter hotel, vai ter isso, vai ter aquilo, lugar, blá, blá, blá. Aí você fica decidindo, né? Você fica pensando, o que eu vou ver se é melhor, vou ver com outra agência, vou ver na internet, vou ver não sei o que lá. Talvez eu aceite. Aí o vendedor, a vendedora te liga de novo, e aí, já decidiu? Você vai viajar com a gente? Ó, as passagens vão subir, os preços vão subir, eu não sei o que, aproveite agora, só tem essa promoção, só tem esse lugar, para fazer aquela pressão para você decidir, né? As tais técnicas de venda, né? Para mexer, mas você é quem manda, você é quem decide. Mas não é assim quando Jesus fala conosco. Você decide. Você vai decidir, é lógico, mas não é assim que as coisas vão acontecer. Não é assim que a bênção vai chegar na tua vida. Não é assim que Deus vai se mover. Deus vai se mover quando você e eu nos submetermos à vontade dEle. Nós só vamos conhecer a vontade de Deus quando exatamente entrarmos na vontade de Deus e não querer impor a nossa vontade à vontade de Deus. Então eu li esses dois exemplos aqui bíblicos, Samuel e Davi. Samuel e Davi. Um foi uma pessoa que antes de nascer não teria vindo ao mundo também se não fosse a fé de sua mãe, que é ela que chegou lá, no capítulo 1 de Samuel vai mostrar isso, orando, não podia ter filho, era o que ela mais queria,
Não conseguia. Um dia ela foi levar com o marido as suas ofertas, que eles subiam para lá todo ano lá, fazer esses sacrifícios, essas ofertas, e ela orou e disse: olha, meu sacrifício será, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele ao Senhor. Ele é teu, ele é do Senhor. E Deus a abençoou, e ela se tornou mãe, e chamou esse menino de Samuel. E quando o menino desmamou, ela cumpriu o seu voto, e levou ele para o sacerdote Eli, na tenda, no tabernáculo. Ainda não tinha um templo. Quem construiu o templo foi Salomão. Então isso é antes de Davi e de Salomão que isso está acontecendo. Era um tabernáculo que montava e desmontava, e Eli era o sacerdote. Então ela levou lá e falou: isso aqui foi o voto, esse menino é do Senhor. É do Senhor. Então foi uma vida dedicada ao Senhor sem permissão dele, né? Hoje em dia talvez houvesse até um processo todo, né, tal, para ver se essa criança tomasse essa decisão. Você quer morar lá, você quer servir a Deus, você quer seguir isso daí, que foi decisão da sua mãe, mas a decisão da sua mãe não tem nada a ver com a sua. Você é livre e deve ser livre, a nossa cultura. Mas não era assim. Então estava tudo certo naquela cultura. Mas o menino então ficou lá. O pai dele era o que ele conhecia como pai, não era o Eucana, nem era a Ana, sua mãe, era o sacerdote Eli. Numa certa idade, já grandinho para entender algumas coisas, como nós lemos, ele ouve alguém lhe chamar. O Eli já estava dormindo, a lâmpada do tabernáculo já tinha sido apagada, e ele está lá. E aí chama o nome dele 2 vezes. Ele inocentemente, como qualquer criança, né, faria, vai lá e: o senhor me chamou? Não chamei, menino, vai dormir, o menino está sonhando aí, volta. Chama a segunda vez: o senhor me chamou? Não, mas eu ouvi. Eli sabia. Deus chamou você, meu filho. Quando você ouvir esta voz, somente diga assim: fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. E assim ele fez. E assim ele foi dedicado a Deus. Ele foi dedicado a Deus por quem? Por ele mesmo? Pela mãe dele? Ou por Deus? Então quem dedica é Deus. Quem nos dedica, quem toma a decisão de nos dedicar é Deus. Porque Deus podia até ter rejeitado ele. Aliás, eu até li aqui, Deus tinha rejeitado os filhos de Eli, Ófine e Finéias, porque se tornaram corruptos. Os dois cresceram no templo, mas se desviaram dentro da casa de Deus. Roubavam nas ofertas, se prostituíam, seduziam as mulheres. Então Deus falou, e Eli, tadinho, ficou impotente, via isso e não podia fazer nada. Então Deus levantou outro sacerdote, aquele que a mãe o levou lá. Quem tomou a decisão? Foi Deus. Então veja, é essa a mensagem dessa noite. Quem toma a decisão é Deus. Quem dedica você ou eu, não sou eu, que vou me dedicar, que vou me consagrar. Isso são as religiões do mundo que ensinam assim. As religiões dessa cultura. Faça que você vai obter o favor do seu Deus aqui. O nosso Deus aqui é assim, assim. Se você fizer tudo certinho, você vai... Não, é Deus quem nos chama. A Bíblia diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Segunda pessoa que eu escolhi aqui, dentro do mesmo contexto, foi Davi. O que esse rapaz fez para ser chamado por Deus? O que ele fez? Eu vou dar uma dica. A palavra tem 4 letras. Nada. Ele não fez nada. Os irmãos, né? Então, Deus falou para esse Samuel mesmo, que agora não era mais menino, já falei, era homem e tal, vai na casa de Jessé. Esse Saul se desviou, porque tinha um rei antes, que não foi escolhido por Deus, é um rei humanista, mas eu não vou entrar nisso aqui não. Era um humanista. Então Deus falou: não está com ele a bênção, mas não. A unção saiu de Saul, mas tem outro nesta terra.
Tem outro, está na casa de Jessé. Você vai lá, mas Deus não mostrou para ele, para o profeta Samuel, quem era. Chegou lá, o cara com 7 filhos, todos os filhos bonitos, guerreiros, Samá, Elianadab, Eliabe, todos eram do exército de Saul, todo mundo malhado, todo mundo, né? Quando chegavam na frente de Samuel, ele julgava pelos preconceitos humanos, que a gente vê pela aparência, né? A gente é preconceituoso. De qualquer maneira, a gente é preconceituoso, a gente julga pela aparência. A gente tem que cuidar para dizer, não, peraí, Deus me mostra o que eu não estou vendo, né? Então Samuel disse, olha, é esse daí. Deus falou, não, não é. Passou todos, os 6, passaram os 6. E Samuel disse, não vamos comer enquanto Deus não está mostrando quem é. Tem mais um filho? Tem. Tem o caçula. Tem o caçula, que é um menino do mato. Ele, na casa, ele é o nosso pastor, cuida das nossas ovelhas e cabras nas montanhas de Belém. É rústico, não é nem de conversa. Não gosta de conversa, que ele passa o dia no mato, sai cedinho, só volta à tarde. Nem o pai conhecia direito seu filho. Né? Não é muito de papo, é um cara durão, do campo. Então chama ele. Quando ele entra, o Senhor diz, é este daí. Quem decidiu pela dedicação de Davi? Foi o Senhor Deus. Davi falou, não, eu vou para casa, porque lá estão ungindo, e eu vou ser ungido, eu vou me entregar para a unção, eu vou lá para ser ungido e me tornar rei, e sair dessa vida de pastor, no mato, com carrapicho, com lobo, com ursa, com não sei o que lá. Não, eu vou lá em casa, que Deus chegou na minha casa, aleluia, e eu vou ser ungido. Mas foi ungido, porque a vontade é de quem? É de Deus. E como que a vontade de Deus chegou na casa de Samuel, chegou na casa de Davi? Isso se chama graça de Deus. Estarmos aqui nessa noite é graça de Deus. Para a gente combater essa cultura humanista, que nós estamos encharcados até o último fio de cabelo nela, porque não tem como não ser, né? A gente luta aqui uma grande batalha toda semana para, digamos assim, nutrir a nossa fé, vir a um culto. Só Deus sabe o quanto que nós lutamos para chegar aqui, depois de uma semana, motivos bons ou não, vieram um bocado de motivo para a gente não nutrir essa fé. Mas a gente chega, buscando Deus, buscando renovação na oração, na palavra, nos louvores, na comunhão, para não renovar nossa fé. Eu não estou doido, não. Tem outras pessoas que, né? Uma das coisas boas da comunhão é isso. Falar, ficar lá assistindo o culto pela internet, daqui a pouco você vai achar que está doido. Só eu creio nisso, porque eu não estou vendo ninguém. Quando começou a pandemia, estava até conversando isso essa semana com alguém, primeiro domingo da pandemia, lockdown, tudo fechado, fechamos a igreja. Aí fomos lá para um quartinho lá em casa, levantei, sabe o que é? Anos e anos nós estávamos acordando, levantando no domingo e vindo para a igreja, e naquele domingo, você levanta e não tem igreja. Assim, como se tem igreja. Já começa aí o impacto assim, mental, né? Não tem igreja. Respira fundo, vamos lá para o quartinho. Tem até no YouTube da igreja, lá no canal da igreja, tem esses cultos. Pode pesquisar lá em abril de 20, está lá. Uma cortina azul no fundo. Coloquei o celular ali no tripé. A pastora colocou um tecladinho. Os meninos colocaram um playback. Ela pegou os louvores assim ali. Cantou, e eu estou aqui naquele quartinho, vendo, esperando a minha hora. Aí chego, olho para aquele celular, sem saber se existe alguém do outro lado vendo ou não, se tem alguém ouvindo ou não, se vai continuar.
naquele momento a igreja tinha acabado, naquele momento de impacto. Mas eu não posso me abater pela realidade. A gente vive pela fé e não pela vista. E preguei como se estivesse aqui agora, olhando para vocês. E foram meses assim, até que a gente começou a gravar aqui, vinha para cá, mas também, imagina, olhando para essas cadeiras vazias e pregando, também está tudo gravado lá, pela fé. Aí teve o primeiro drive-thru, a primeira ceia, vamos fazer um culto de ceia, aqui fora, as pessoas vêm no carro e nós vamos entregar os elementos, orando, cada um recebendo e nós orando de um por um. Aí foi uma alegria ver os irmãos de novo, e ver que os irmãos ainda são irmãos, está todo mundo aí, né? A igreja não acabou, a igreja está viva, irmãos mandando foto, estava em casa, botei a ceia, a gente fez a ceia aqui também transmitida, aí alguns mandavam foto, está transmitindo pelo YouTube, jogou na TV, e eles estão em casa, botaram os elementos da ceia ali na sua sala, e mandou a foto da família ceando, aleluia, né? Então a comunhão faz com que você não fale assim, eu estou doido, mas não, se eu fosse doido não tinha tanto, né? Olha só, aquele irmão está aqui, olha só, olha, as crianças, né? A igreja tem que ser igreja, para alimentar, para nutrir a nossa fé, é por isso que a gente vem. Você não vem aqui, entra numa sala de vidro, põe o fone lá individualmente, fica ouvindo a mensagem para você, você vai embora. Embora às vezes nosso comportamento seja assim, que é cultural também. Mas a comunhão nutre a nossa fé. Porque você fala, eu pertenço a um lugar onde eu vou, né? Se eu estou fora, se eu estou de férias, não pude ir, você sente saudade, sente falta, que é o seu lugar de comunhão, né? Onde você encontra com os outros, né? Não é o lugar da sua sala, na sua salinha de vidro, ouvindo a mensagem. Para isso tem o YouTube, é a sua comunhão. Então, a igreja nos dá tudo isso, essa convicção, essa fé, essa nutrição, e nós viemos aqui toda semana, mas é uma luta, porque durante todo o resto da semana, 6 dias por semana é o quê? É um monte de coisas, e cada dia mais, se avolumando mais, que vem para a nossa mão, para a nossa mente, né? Está aqui, né? Hoje qualquer criança faz isso aqui, esse é o movimento já foi assim, né? A revolução da escrita, depois foi assim, agora é assim. 2 dedinhos, o homem primata está voltando a ser com um dedo só fazendo uma revolução. Igreja, não sei o quê, irarará. E aí a gente tem tudo isso dentro de nós e tem que descontaminar, um exercício constante de receber e descontaminar deste mundo, deste século. Então, como é que nós vamos dedicar nossa vida ao Senhor num contexto desse? A boa notícia é esta. Segundo Romanos diz assim, vamos nos renovar pela transformação da nossa mente, que é o nosso culto racional, a fim de que experimentemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, hoje à noite, Deus está fazendo o quê? Renovando a nossa mente através do nosso culto racional. Os irmãos estão recebendo, estão pensando, estão refletindo, pensando em Deus, o Espírito Santo está aí também, né, ajudando a gente, melhorando o que esse pregador está entregando, e você está em comunhão com o Senhor, é racional. E é através disso que você vai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você conhece essa vontade, você se submete a ela, se dedicar ao Senhor. Então, pastor Ramon, você disse que é a vontade de Deus, o que é que eu faço? Eu sou apenas uma inteligência natural, que tem inteligência artificial,
Então eu sou uma inteligência natural, que Deus me programa, olha, eu quero que você seja profeta, vou te programar para ser profeta. Não, eu quero que você seja, né, um cristão cheio de fé, de Espírito Santo, vou te programar para isso. Será que é assim? Foi assim com Samuel, foi assim com Davi, foi assim com Paulo, que é outro também que eu escolhi, que Paulo também, quem era Paulo? Paulo estava indo matar os seguidores de Jesus, chamava Saulo, estava indo matar em Damasco, na Síria. Tem cristão lá, essa peste na cabeça dele, era uma peste, uma peste estava se propagando entre os judeus. Ele falou, vou lá matar, vou lá prender, trazer preso para acabar com essa seita. No caminho, o Senhor Jesus ressuscitado falou com ele, e chamou ele, e disse, você é um escolhido meu, para levar o meu evangelho, o evangelho que você está perseguindo, agora você vai ser apóstolo dele, enviado. E Saulo entra em Damasco, não como um perseguidor, mas como um cristão. E a primeira coisa que ele faz é aceitar o batismo. Ananias vai lá e batiza ele, na casa de Simão, um curtidor de couro, batizou Paulo. Ficou ali uns tempos na igreja de Antioquia, depois foi para a cidade dele de Tarso, ficou lá 3 anos, até que o Barnabé foi lá e buscou ele, e ele ficou na igreja ensinando, aprendendo, ensinando o evangelho, até que Deus chamou os dois e disse, agora vocês vão subir até a Ásia Menor e vão pregar e começar igrejas lá. Assim começou o Paulo como missionário, apóstolo e missionário da fé entre os gentios, ou seja, não judeu, não de fala hebraica. Foi assim que começou. Quem decidiu isso por Paulo? Foi ele? Não, eu vou ser um missionário, eu vou escolher o melhor de Deus, assim que alguém pregar para mim e mostrar tudo de bom que Deus tem, aí eu vou tirar, isso eu quero, isso é bom. Nossa, e ser missionário é bom? Então eu quero. E ser um homem cheio do Espírito é bom, que eu vou vencer o diabo, vou pisar na cabeça da serpente, vou viver já para o céu, é bom, quero. Não, isso eu não quero. Então a gente renova a nossa mente, e a gente entende a graça que nós estamos recebendo. Ser chamado por Deus é graça. Como Paulo, Samuel, a mãe dele, um menino órfão, criado num templo. O exemplo dele era esses irmãos adotivos dele corruptos. Como é que esse menino venceu tudo isso? Porque aí é que entra a nossa parte, não é o humanismo, entra a nossa parte. A nossa parte é como ele ensinou a ele. A vontade de Deus vem e eu digo, eu quero, fala que o teu servo ouve. Davi, quando recebeu a unção, ele fez o quê? Saiu correndo, eu não quero isso para mim não, eu quero minhas ovelhas. Ou então ele sentou e falou assim, tá bom, antes do Senhor me ungir, antes do Senhor fazer essa oração, me consagrando, né? Eu receber o Espírito, me diga o que eu vou ganhar com isso, que é assim o evangelho de hoje, né? A gente toma decisão aí, a gente não, que aqui nessa igreja não é assim não, mas em muitos lugares por aí, primeiro é como se fosse comprar, como eu falei, por isso que parece um processo de venda. Tá, mas antes do Senhor me ungir, me diga o que eu vou ganhar de Deus, para eu aceitar esse negócio. Não, você vai dar as bênçãos, e coisa, e isso e aquilo, tem as bênçãos, tem tudo isso, mas isso não é uma moeda de troca, isso é resultado, não é causa. A causa primária de tudo é a vontade de Deus, é o chamado de Deus. E Deus, quando nos chama, será que Deus, quando me chamou lá em Nilópolis, 1983 para 4, eu totalmente do mundo ainda, né? Eu totalmente do mundo, Deus já me chamou, eu não tive nenhum Eli para perguntar, pastor, Deus me deu uma visão, me mostrou algo assim e falou assim. Deus me chamou, eu ainda estava começando a ir à igreja, né, eu já falei aqui alguns pedaços do meu testemunho, os irmãos sabem, muitos sabem, eu não vou gastar tempo falando disso agora, mas se eu fosse Deus, eu não ia.
eu ia confiar o meu chamado, né? Se eu fosse Deus, mas sendo, não, só quando você estiver pronto, meu filho. Primeiro eu vou te tornar alguém decente para receber isso, certo? Você ainda está meio sujo. Irmãos, eu estava deitado em casa, numa rede, com um cigarro na mão, e Deus falou comigo. Aí, segunda vez, falou comigo, já na casa de Deus, num culto à noite, que era um culto mais assim, aquela igreja que eu me converti, era igual a gente fez aqui, sempre chamava para orar, aí de semana eu ia lá, e chamaram, não tinha nem pastor naquela noite, eram as obreiras que estavam cantando, e aí uma falou assim, venham então que nós vamos ungir com óleo, era até com óleo de soja, né? Nem com esse óleo cheiroso, pegava o óleo de soja, a gente mesmo levava lá, vidrinho de óleo, aí o pastor dizia, levante o óleo, a gente levantava, ele ungia e levava aquele óleo ungido para casa, ungia a casa, ungia tudo, não sei se alguém foi desse tempo, mas eu fui. A gente andava em casa, sempre tinha um óleo ungido, óleo de soja, a mãe falava, vou na igreja pegar óleo ungido, que o bicho está pegando aqui em casa, né? Então, aquele óleo era um protetor, nem era convertido. Então, ela chamou, eu fui à frente, não porque eu fui à frente para entregar minha vida para Jesus, porque Ele me chamou, porque não sei o quê. Me ajoelhei para receber aquela unção, né, do óleo delas ali, da igreja, e aí Deus falou comigo de novo numa visão, do mesmo jeito, só que, e ainda, aí nesse dia Ele falou, e tu ensinarás. Irmão, eu ainda estava recuperando as ideias, como é que eu vou... Para mim aquilo foi, depois eu fiquei pensando com o tempo, falei assim, Deus me chamou daquele jeito e falou do jeito que falou, para não ter dúvida que foi Deus, porque eu não ia inventar isso na minha cabeça, como é que eu ia dizer, eu vou ensinar, e Deus falou, tu ensinarás, é uma visão maior do que essa, mas esse é o detalhe, tu ensinarás. Eu fiquei quase 10 anos guardando isso, nunca falei para pastor, nunca falei para mãe, pai, era só eu e Deus assim, e vendo as coisas acontecendo. Eu fui fazer uma faculdade, não tinha condições nenhuma, psíquica, mental, financeira, entrei para a faculdade, fiz uma faculdade, um curso que me deu a capacidade para ser professor, eu fui vendo professor, fui ticando. Olha, o que Deus falou lá atrás está acontecendo, né? E foi acontecendo, até hoje. Então, veja, Deus não me mostrou assim um painel, tá vendo? Se você me aceitar aqui hoje, meu filho, você vai ter isso, um dia você vai para Campinas, lá você vai isso, você vai fazer aquilo, aí vai encontrar uma esposa, e vai não sei o quê, aí vai ter 2 filhos, e vai para uma igreja, aí depois de 4 anos vai chegar em Santa Bárbara do Oeste, e talvez nem tivesse aceitado, né? Que aí, se fosse dessa coisa se Deus fosse mercadológico assim, não, isso não, tira Campinas do roteiro, não, me leva para sei lá, eu acho que eu gostaria de, né, pela fé, a vontade é de Deus, o chamado é de Deus, o segredo é esse, aquilo que eu falei, que eu falo para os meus filhos, hoje eu falei com mais detalhes, e vou continuar falando para eles, Deus te chamou, Samuel disse, a chamada de Samuel começou com, fala que teu servo ouve, e ele se tornou o maior profeta de Israel, o maior sacerdote de Israel, só não teve o ministério de ser rei, foi juiz, profeta, sacerdote. Davi, até hoje, é considerado ainda, mesmo não sendo na fé, o maior rei que Israel já teve, a esse menino. Mas ele sabia disso, Deus mostrou. Um dia vai ter, a tua estrela, menino, vai estar na bandeira de um país em 2025, vai haver um país. O que é país, Senhor? É uma coisa que eu vou fazer, esse Israel de hoje, que essas tribos divididas, isso aí vai se tornar uma nação no mundo inteiro, porque eu prometi a Abraão, vão espalhar pelo mundo inteiro, um dia vão voltar. Sabe, meu filho, eu não vou contar não, que é muita história. Mas lá na bandeira desse país vai ter a tua estrela, e eles vão falar todo dia, vão olhar para aquela bandeira e dizer, a estrela de Davi. Porque o país é messiânico.
mas o país já recebeu Jesus, a nação de Israel, não o país de Israel. O país de Israel não tem nada a ver com a nação bíblica de Israel. A nação bíblica de Israel já recebeu o Messias, que é Jesus. A estrela que devia ter não era a estrela de Davi, era a estrela de Jesus. Mas isso é outra conversa para outro dia. Porque o verdadeiro Messias não é o que virá, o verdadeiro Messias é o que veio, que é o Senhor Jesus. Então, você e eu colocamos nossas vidas diante da vontade de Deus e não da nossa. E a gente começa nesse exercício diário, de anos, e eu espero que daqui a 40 anos, 50 anos, se Jesus não voltar, você continue esse testemunho. Você continue testemunhando. Olha, eu dei um passo, eu ouvi a voz de Deus, daquela rede, aí eu não resisti, eu falei, da minha cabeça, loucura, eu fui na igreja, aí eu dei outro passo, e assim as coisas foram vindo e foram confirmando a vontade de Deus. Mas é sempre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e não a sua. Se você achar que vai encaixar a sua vontade na vontade de Deus, porque a tua vontade é boa, eu sei o que é bom para mim, o mundo ensina isso. A minha vontade é eu quero. Você não vai andar muito tempo com Deus, porque Deus não vai revelar nada para você. Não vai atrás dessas revelações. Não, Deus pode mandar o maior profeta vidente que existir no planeta hoje, até uma pessoa de Deus, e falar, eu vejo que daqui a 10 anos, mas se você não der um passo de fé, você vai, chega a 10 anos, por que não aconteceu? Mas você saiu do lugar? Você recebeu a graça de Deus. A missão é expandir essa graça de Deus, multiplicar, dar frutos. Jesus disse, eu vos envio para que vocês deem o quê? Muitos frutos. E pelos seus frutos vocês serão conhecidos. Pelos frutos. Pelos frutos. Pensando, decidindo. Eu sei, mas eu não sei se... O tempo, Deus já colocou um instrumento na terra para todos os homens. Se chama tempo. Esse culto já está quase acabando. E nunca haverá mais outro culto igual este. Pode ter melhor, pode não ter culto. Já teve culto que eu falei aqui de pandemia, já aconteceu um bocado de coisa. Mas o tempo levou tudo. O tempo sai, passou. Mas eu vou... Você está decidindo, mas o tempo está levando os teus sonhos, as tuas decisões que não foram tomadas, os seus adiamentos, a sua agenda fechada para Deus. E Deus, sabe o que Deus está fazendo com isso? Deus não está em crise. Deus não está deprimido no trono dele. Meu Deus, queria tanto que o Ramon... Eu falo sem... Por isso que eu brinquei, mas eu tenho toda a convicção disso. Se eu não tivesse seguido pela graça de Deus, eu não tenho nenhum valor em mim por ter seguido, porque Deus me ajudou, me ajudou, e me ajudou, e me ajudou. Se não tivesse Deus, eu possivelmente estaria sentado num banco da igreja do Nazareno em Nilópolis, teria visto a revolução da igreja, os que Deus chamou muita gente daquela igreja, não foi só eu não, muita gente fora do país que foi chamado ali, porque é uma igreja que tem mais de 50 anos, vai fazer 60 esse ano agora, essa igreja de onde eu vim, Nazareno de Nilópolis. Mas eu estaria sentadinho lá, ou talvez tivesse ido para outra igreja, uma chateação de alguma coisa, fico mais no ministério Nazareno, não. Hoje o Rio de Janeiro tem uma igreja do lado da outra, igual, aqui está ficando igual, né? Uma parede aqui na rua mesmo tem uma igreja que é a mesma parede com a outra. Acho que podiam abrir uma porta, ô pastor, você está pregando? Vamos trocar, né? vamos, né? Está assim o Brasil, né? Então, mas e aí? O Brasil está assim, está igual milho na pipoca, pipocando, mas e a vontade de Deus, e os planos de Deus, tomando existência na terra? Vocês já pensaram? Porque eu tenho certeza absoluta que Deus chamou a todas as pessoas.
para essa consagração. Porque quando você aceita Jesus, que é um outro termo também que a gente tem que trabalhar, eu aceitei Jesus. Não, é Jesus que te aceitou, meu filho. E do jeito que você estava. Como é que Jesus vai dizer igual esse cara ali, né, numa rede, numa casinha em Nilópolis ali, para lá de Bagdá, às vezes, as coisas, vou te dar o meu ensino, vou confiar o meu ensino para você, tu ensinarás. Ensinar o quê? Eu fiquei anos, meu irmão, o que eu vou ensinar? Onde que eu vou ensinar? Mas eu estaria lá. E nessa noite, o chamado, encerrando esta série, neste mês, e o convite que eu quero fazer para nós orarmos é este. Deus te chamou, eu tenho certeza que Deus já te chamou. Deus já chamou para você dedicar sua vida a Ele. Não, que é outra coisa que muita gente tem medo, né? Não, que a gente tem sempre lembra que eu falei de preconceito? A gente tem sempre uns estereótipos na cabeça. Mas na última vez que eu preguei aqui, eu falei isso. Quando Deus quer a sua vida, não é só para ser um Eli, um profeta, ou um Davi, um rei. Irmãos, o que nós mais vamos precisar daqui, de ontem para frente, principalmente entre a juventude, é de mentes como a de Daniel na sociedade. Eu escuto rádio, né? Quando estou dirigindo, fico sempre procurando, ou mesmo na internet, eu não tenho TV, a gente não tem mais TV em casa, fico caçando lá, e sempre acho algum debate bom, acho algum podcast bom, mesmo na rádio. Estou indo dar aula, e acho que é uma bênção de Deus, eu sempre vou ouvindo um assunto. Eu já começo as minhas aulas com os garotos lá, os meninos de 16 anos. Olha, a inteligência artificial, como é que você vai lutar contra isso? A inteligência artificial já está fazendo isso, já chegar aquilo, já está aquilo. E eles ficam assim. E eu fico pensando, meu Deus, será que eles estão entendendo o que está acontecendo? Que eles estão fazendo um curso técnico e vão competir com essas coisas que não tem como competir com elas. Como é que você vai competir com uma coisa que congrega toda a inteligência? Pensa numa coisa. Pensa num advogado. Já estão falando, eu ouvi isso hoje à tarde, de ter inteligência artificial para caso, não vai tirar os juízes ainda, mas que já vai ser capaz de fazer julgamento. Eu já, na minha imaginação, que é fértil, né, eu já imaginei assim, você senta lá, vai ver um dispositivo, e é o juiz, é a inteligência artificial. Porque basta o quê, entre aspas? Conhecer a lei. A inteligência artificial você não esquece, não sai cansado de casa, decorando as leis. Ai, meu Deus, eu tenho hoje um processo, olha o processo, a grossura dos processos, o dobro disso aqui, decorar aquilo tudo, seu João e Dona Maria, e o réu e não sei quem, ouvir tudo, ouvir a parte contrária, a parte a favor, o quê? Os códigos, a lei, a Constituição, a jurisprudência, a mente humana. Isso é só um caso. Aí o juiz julgar. A inteligência artificial nada atrapalha, ela não tem perda de sono, não tem conta a pagar, não tem nada. Ela pega as leis, esses livros, tudo que já foi publicado sobre aquele assunto de João e Maria, quando eles chegarem lá na frente, não tem nada de humano, né? É pão, queijo. Seu João, o senhor errou, você vai pagar tanto e acabou a história. Julgado e... Mas você vai discutir com o negócio, alguém apaga lá, acabou a sessão. Você não vai entrar com licença, seu juiz. Olha para mim, eu sou o seu João. Ele não tem essa empatia, não tem essa humanidade. Entende? Com o que a gente está lidando? Já tem telemedicina, professor. Meus alunos, se eu peço trabalho escrito, eu já sei, já vem tudo escrito. Eu na minha mente, Joãozinho, você não escreve nenhuma frase dessa, quanto mais um texto desse. Mas não tem o que eu fazer. Entendeu? Porque não deixa rastro. A garotada sabe disso. Aí põe o nome e dá, aí professor, meu trabalho, foi você que fez. Às vezes eu coço, aí foi você que fez? Foi, tá bom. Meu Deus, que nota eu vou dar aqui? Olha os problemas que a gente já está enfrentando, o humano, né? E agora? Então,
Eu, mais do que nunca, irmãos, eu creio no que eu vou falar agora. É na igreja de Jesus que tem as mentes mais brilhantes da terra, sem nenhum complexo de superioridade. Porque, veja só, pensa comigo. O cara que eu falei na rede lá, o Espírito de Deus me deu sabedoria para eu caminhar, entrar em faculdade, não sei o quê. Eu não vou ficar falando aqui coisas, né, para não parecer que eu estou aqui me vangloriando aqui na frente, tal, porque eu sei que foi tudo Deus. Mas por quê? Você tem a sua inteligência, mas você também tem a inteligência de Deus. É isso, garotada. É isso, homens e mulheres aqui. A gente tem uma outra inteligência dentro de nós, nos dando aquela luz, nos ajudando a tomar as melhores decisões, a ler um texto, interpretar. O que Daniel era? Um intérprete das coisas de Deus e das coisas do mundo. O rei Nabucodonosor, os imperadores falaram, não tem cara mais inteligente e mais sábio que ele, porque ele tem inteligência dos deuses. Na linguagem dele, porque ninguém sabe fazer as coisas como esse cara. Você vai ser o chefe aqui, meu primeiro-ministro, de todos os assuntos. Qualquer coisa é Daniel que vai lá e resolve com ele. É física, é com ele. Matemática é com ele. É religião, é com ele. Tudo é com ele, porque ele tem outra mente. Essa mente, inteligência artificial nenhuma, jamais poderá superar a inteligência de Deus. Que quando Ele te chama, já vem com esse chamado. Samuel, esse menino, ele fez curso de profeta, de sacerdote, de rei. O que ele aprendeu? Eu já falei com os meninos corruptos. Se ele fosse seguir os professores dele, ele dá errado. Davi, um monte de problema na vida dele, mas ele tinha inteligência, que ele ouvia a inteligência de Deus, que ele escreveu os salmos. Ele dedicava toda a vida dele ao Senhor, em troca da graça. Ele fala assim, eu recebi tudo, eu era um pastor, Deus me tirou para pastorear o povo dele, quero construir algo para Deus, eu quero fazer algo que exalte o nome do Senhor. O Senhor falou, não preciso não, eu não habito em templos feitos por mãos humanas, e quem vai fazer esse templo é teu filho, não é você não. Até o que ele queria pagar para Deus, às vezes Deus, precisa não. Mas veja, a mente do cara expande, né? E tudo isso vem com essa dedicação. Eu encerro aqui agora, realmente. Já encerrei 2 vezes, para não ir para o terceiro encerramento. Encerro aqui e quero orar com você. Apenas fazer uma oração de pastor. Quando Deus chamar você, só responda. E Ele já chamou. Você sabe, talvez não saiba, talvez nunca tenha ouvido assim, eu quero você. Não é para ser pastor, não é? Como eu estava dizendo, essas inteligências artificiais, quem que vai sentar e fazer os scripts? Né? Não sei se é alguém aqui da escola, aqui da informática, é escrito, né? Chama script, faz lá, escreve a inteligência. Eu quero uma inteligência para ser engenheira, aí escreve lá. Tem um humano fazendo essas coisas. Agora imagina se esse humano que faz isso, que não vai ter como voltar para trás, esse humano tem a inteligência de Deus. Precisamos de gente nesse lugar. Precisamos de gente no mercado. Precisamos de gente no supermercado. Precisamos de gente no consultório, na recepção de um hospital. Precisamos de gente, vendedor de carro, com essa inteligência, que veja a pessoa e possa oferecer mais do que um carro para a felicidade de alguém. O mundo precisa de pessoas como nós, chamadas por Ele, para que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, se espalhe. Eu não sou perfeito para isso, eu era perfeito para isso, Davi era perfeito para isso, você é perfeito para estar aqui, ninguém é perfeito nem para estar aqui. Se fosse por mérito, tivesse uma catraca da perfeição, ia falar, volta. Talvez até tivesse dia que eu ficasse barrado. Você não entra aqui hoje não. Eu sou pastor, barrado. Volta. Né? Mas a porta está aberta, é a porta da graça sempre. E aí Deus recebe, fala assim, ei meu filho, o que você aprendeu essa semana, o que você praticou? Vamos orar para a próxima semana ser melhor? Para melhorar?
para não perder o que você fez, por causa de uma bobagem, uma topada, um filisteu que apareceu na sua frente, um problema, um vírus te derrubar, e você, Deus me abandonou. Ou você continuar. 40 anos não são 40 dias. Então, se coloque em pé, por gentileza, e oremos nessa noite. Senhor Jesus, nessa noite, aqui estamos. Aqui estamos como teus filhos e filhas. Não há nenhuma discriminação. Não há nenhuma discriminação que diga o melhor ou o pior, o mais ou menos. Não há uma